Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 11 de novembro, 11/11 de 22. Então, 11 mais 11, 22, exatamente uma sexta-feira dobrada, pode-se dizer assim, né? Mas vamos lá, notícias dos fundos imobiliários e fiagros e um pouquinho de coisa sobre FII e Infra, apresentando hoje para vocês aqui no canal, que tem mais informações sobre fundos imobiliários do YouTube. Roteiro do Day News, altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Já vou pedindo vocês para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Aviso vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, nessa parte do programa, eu sempre trago para vocês as altas do IFIX, as altas dos fundos imobiliários, participantes do IFIX, não participantes de todos os fundos imobiliários, depois só dos participantes do IFIX, dos FIAGROS e os FIINFRAs. Sempre trago isso e com isso, no acompanhamento no decorrer do tempo, a gente acaba vendo mais ou menos o funcionamento do mercado de renda variável. E o IFIX ontem caiu 0,93%. Gente, faz muito tempo que eu não vejo o IFIX cair quase 1% num dia. E isso isso deixar bem claro que isso aí não é um problema de fundamentos dos fundos imobiliários. É um problema de ecossistema, ou seja, toda a Bolsa brasileira caiu porque houve uma fala do presidente eleito. E nessa fala do presidente eleito, ele deixou bem claro que ele provavelmente não vai se preocupar muito com a parte fiscal, e sim mais com a parte social. Mesmo que depois ele tenha emendado, dizendo que vai respeitar a parte fiscal, mas o foco será social, ele ainda, o mercado não gostou, e pelo mercado não ter gostado, já tinha rompido a barreira dos 2.980 pontos, a queda continuou forte até 2.941. Eu lembro que a próxima resistência seria ali perto de 2.920 pontos. Abaixo disso, só lá nas casas de 2.800. E 2.800 pontos seria a lateralização que teve do ano passado até mês de agosto, seria 2.800 pontos. Então, se o IFIX devolver toda a alta que teve esse ano, se devolver toda essa alta, seria mais ou menos aproximadamente 2.800 pontos. Ainda opera positivo nesse ano, trabalhando em 2.941. A partir de hoje, vamos ver como é que vai ser, se realmente o impacto ontem foi apenas de um dia só e hoje as coisas melhorem. Os juros futuros disparou. E quando o juros futuro dispara, já temos taxas de tesouro direto quase com 13% ao ano no pré-fixado. Quando eles disparam o IFIX, dá uma queda mesmo. Entre os fundos imobiliários, de modo geral, tivemos algumas boas altas, mas são fundos com baixa liquidez. O HRDF 11%, CJU 11, 9,9%, ZIF 11, 5,65%, XPHT 11, 5,12%. Aqui um que já tem uma liquidez razoável, o MCHY 11, 2,63%, talvez seja porque está aproximando a data com dele, mas é uma alta muito grande. E o PVBI, porque fez uma venda de imóvel onde vai ter um lucro de aproximadamente R$3, e o pessoal sabe que tem que ser distribuído durante o semestre, 95% desse lucro. Então, ontem subiu 2,0%. Já dos lados das maiores baixas, o PAB 11, que tinha subido para caramba, ontem caiu hoje 17%, a RCFA 11 caiu. Ontem o PAB tinha subido 40%, tá, gente? Então, devolver 17, ainda acho que ainda pode devolver mais facilmente 20% para a 11. RCFA 11 caindo 16%, o ASMT 11, o antigo Corme 11 caindo 8,89%, CXTL 11 caindo 7,50%, PEMA 11 caindo 5,08%, BZLI caindo 4,70%. Entre os fundos imobiliários pertencentes ao IFIX, o PVBI foi a maior alta, 2,08%, depois teve pequenas altas, nenhuma alta muito significativa aí, entre menos de 1%, BTRA 11, 0,70%, HSLG 11, 0,60%,
HGLG subindo 0,30%, HSAF subindo 0,29%, HGCR 0,26%. Pequenas altas. Agora, já as baixas, VTLT caindo 4,5%, XPPR caindo 4,31%, CAFOF, que é um fundo de fundos, e esses são os que são mais impactados com a alta do juros futuro, caindo 3,27%, BRCR11 caindo 3,15%, HGFF11 caindo 2,97%, PATL11 caindo 2,71%. Entre os fiagros, o FZDA11, que tem uma baixa liquidez, subiu 6,83%. Esse fundo ainda nem anunciou proventos. LSAG11 subiu 1,14%, o IAG11 subiu 0,9%, tinha caído muito ontem, e os outros subiram muito pouco. Maior queda, Vigia 11, 2,08%. Kiko, mas está aproximando a Datacom, inclusive é hoje, né? A Datacom, a data base de proventos Vigia 11, por que ele está caindo isso? Muito. Provavelmente o pessoal sabe que após a Datacom vai ser anunciada a liberação das cotas. Aí o pessoal já está fazendo uma pré-flipagem. JGPX11 caiu 1,77%, KNCA11, que anunciou uma nova emissão de cotas, 1,33%, DECRA11 caiu 0,83%, BBGO11 caiu 0,62%, FGAA 0,50%. FGAA, que há um bom tempo não ficava na casa de R$10, já voltando aí próximo à casa dos R$10. Entre os FIINFRAs, altas pouco significativas, maior baixa foi do RBIF11, que ontem tinha subido absurdamente, hoje caiu absurdamente, 16,24%. BIDB11 caindo 4,39% e os outros bem pequenas quedas mesmo. Nosso BOD 11, o BODB11, caindo 0,53%, está em R$ 9,33. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Ontem nós tivemos os proventos anunciados do 7º dia útil. Essa lista enorme aqui. O Game 11 anunciou o provento de 10 centavos. Então, hoje o comentário do Kiko será sobre esse fundo imobiliário. Nós vamos falar sobre a emissão dele. O IBCR 11 formou um provento de 1,03%. Talvez seja um dos melhores proventos aqui anunciados, né? O RBRY 1,02%. Já os da Iridium, o IRI 11 e o IRDM veio apanhando um pouco devido às deflações, natural e natural. E o HCRI 11 formou um provento caprichado. O Hospital da Criança foi a maior alta nos seus proventos. Hoje nós vamos ter os proventos dos fundos da Valora, né? O VGIP 11, VGI 11, VGIA 11, os fundos da Capitânia, CPTS 11, o CPTR 11, vão estar informando proventos, fundos da Mauá, MCCI 11 e MCHF 11, o Mogno Hotel também vai estar informando proventos, e mais alguns outros fundos aqui informando os proventos hoje. Aqui a lista do TRNT, SHDP 11 e HCRI 11 já informaram ontem, então tira esses da lista, fica apenas os outros ali na lista do 8º dia útil. Que esses fundos imobiliários que eu estou citando aí, eles informam sempre no dia 10, o BRLA, o TRNT, o SHDP e o HCRI. Aí, às vezes, fica no 8º dia útil, quando tem feriado, fica no 7º dia útil. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. KNCA11 é um fiagro de recebíveis, se vocês notarem aí, quem está acompanhando, pedido de inscritos no canal para que eu colocasse na frente do ticker o tipo do fundo. Então, agora estou colocando o tipo do fundo para vocês saberem. Então, a nova emissão de cotas é a terceira emissão de cotas do KNCA11, quer captar muita coisa, gente. 510 milhões de reais eles querem captar. O fundo vai crescer 61% e assim vai ser o primeiro fiagro com mais de R$1 bilhão, se ele conseguir captar tudo isso. E vocês sabem que a Kinea tem a força do Itaú e faz uma boa captação. O preço da emissão é R$ 103,66, acima do valor patrimonial, e no mercado está R$ 105,98. Então tem um ágio aí de R$ 2 aí no KNCA11 entre o mercado e
a emissão. Então, com isso, a emissão pode dar certo, sim. A data base será dia 16/11. O KNCR11, que é um fundo imobiliário de recebíveis, da Quineia também, muito indexado, informou, olha só, gente, informou o final da sua emissão. Aquela emissão que somente pode ser subscrita lá na corretora do Itaú, aquela oferta pública, só para lá, sempre falo lá nos fundos. Então, essa emissão conseguiu subscrever e integralizar 18 milhões de cotas. 18 milhões de cotas. Eles estão botando aqui um valor unitário de R$100, mas na verdade teve acima de 100, abaixo de 100, que fez um valor de 1 bi, exatamente, 1 bi 779 milhões 462 mil reais foram captados pelo KNCR11 numa emissão só, quase 2 bilhões de reais. Muita coisa captou agora o KNCR, logo essas cotas vão ser liberadas no mercado. E realmente, parabéns, realmente, os fundos imobiliários crescem muito com a Quineia. A Quineia tem uma capacidade de distribuição muito grande, utilizando, é lógico, as agências do Itaú, a clientela que o Itaú tem. PNPR11, um fundo imobiliário de logística, novíssimo, ainda não está nem em negociação, formou a aquisição do galpão logístico denominado Jandira 2. Exato, eles formalizaram, concluiu o mercado, concluiu a aquisição do Jandira 2. Jandira 2, que eu já ouvi falar desse galpão, sim, o Jandira 2 é do RBRL 11. O RBRL 11 vendeu para o fundo PNPR 11 o galpão Jandira 2, lá na cidade de Jandira, estado de São Paulo. RZAG 11, um fiagro de recebíveis, informou a liberação de cotas da terceira emissão e será liberadas para negociar dia 14 de novembro. Essa emissão, gente, foi uma oferta pública. E essa oferta pública, o preço para você adquirir, tanto no período de subscrição quanto na oferta pública, era R$ 9,55. Hoje no mercado, o RZAG 11 está R$ 10,23. Nós estamos falando aí de quase 70 centavos, para ser mais exato, 68 centavos de diferença. Eu acredito realmente que esse fundo cresceu muito, provavelmente ele estará entre as maiores baixas até o dia 15. Seria os dias aí, principalmente no dia 14, oferta pública, flipagem acontece normalmente maior intensidade exatamente no dia da liberação das cotas. Quem quer entrar nesse fundo, ficar de olho, que provavelmente dia 14/11 deve fazer uma mínima aí, chegando mais próximo de 9,55. Como eu diria, para a gente botar um provento, talvez 2,20 centavos, quem sabe chega a 9,75, 9,80. VGIR11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, informou que foram subscritas mais 3.843.000 cotas no período de sobras e montante adicional e sobrou ainda 32.426.000 cotas para a oferta aos investidores profissionais. Então, VGIR11 ainda com muitas sobras das sobras para ser ofertado aos investidores profissionais. O preço da emissão muito próximo do preço do mercado. O pessoal está preferindo pegar no mercado. GALG11 vem comunicar os cotistas do mercado que foi lavrada a escritura definitiva de transferência de imóvel situado na rua Emílio Barbosa, atualmente locado para Almará Restaurante e Lanchonete, para o respectivo adquirente. Desta forma, o valor da venda do imóvel totaliza 38 milhões de reais, sendo que até o momento 2 milhões pagos no ato da celebração do instrumento particular de compromisso de compra e venda, e dia 1º de novembro foi pago esses 2 milhões, dia 30 de milhões serão pagos na lavratura de escritura, valores remanescentes de 3 milhões serão pagos dia 15 de janeiro e outros 3 milhões dia 15 de julho. Então, o fundo fez a venda, vai ter lucro com a venda e provavelmente vai ter pode ter uma distribuição extra no fechamento do semestre GALG11. Não ficou claro, GALG11 está fazendo uma nova emissão, aí
não ficou claro se vai ser utilizado o financeiro da nova emissão para adquirir um novo imóvel junto com esse lucro, junto com o financeiro, ou se vai diminuir a alavancagem. Relatórios gerenciais, RBFF 11, fundos de fundos. No mês de outubro, a Rio Bravo, fundos de fundos, distribuiu 51 centavos, o que corresponde ao dividend yield de R$ 10,77. O resultado gerado no mês foi de 49 centavos, então usou 2 centavos da reserva. 3,2 abaixo da distribuição de rendimentos. O resultado acumulado e não distribuído do trimestre encerrou o mês em 14 centavos. Então, eles ainda têm uma gordurinha de 14 centavos para manter esse resultado de 51 centavos até o final do semestre. BBFO 11, também outro fundos, esse é do Banco do Brasil. O desempenho setorial foi misto, com destaque positivo para os fundos de bancos, rural e ativos financeiros. Ficaram nas pontas negativas os escritórios, os mistos, os logísticos industriais e os de varejo. Cabe ressaltar que o segmento outros fundos foi influenciado negativamente pela performance do fundo CARI 11 e do NSLU, que atuam, contudo, na administração de cemitérios e de instituição de saúde. Pessoal, isso aqui ele está falando do IFIX, tá, gente? No plano individual, as maiores altas foram observadas em AR11, 6%, KNP11, 4%, HA, ou Habitat, 4,3% e SARI11, 4,23%. Foram notadas também as maiores baixas, XPPR11, 8%, CARI11, 5%, RBRP, 4%. A carteira BBFO11, agora sim falando da carteira, continua com a posição comprada em shoppings, comparativamente ao IFIX, contribuindo de forma positiva para a rentabilidade de fundo. Os destaques positivos da carteira: KNP11, Tigar 11, VISC 11 e IGG RIC 11, enquanto negativamente foram DEVA 11, LVBI, HGLG e HGBS, os negativos para o BBFO 11. O Rio Bravo High Grade, que é o Fundo Imobiliário de Recebíveis, aqui eu fiz um recorte lá não deu para passar o OCR, porque hoje eu tenho um compromisso cedo, então eu tive que ser o mais rápido possível para fazer o DI News. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de outubro é de R$ 1,15, valor equivalente a uma remuneração bruta de 142% do CDI. O RBHG encerrou um mês com a reserva de lucro de 70 centavos. Eles ainda estão com 70 centavos de reserva de lucro, então vai distribuir ainda nessa faixa de R$ 1,15, mesmo com deflação, pagando bem daqui até o final do mês. Durante o mês de outubro, o valor da cota patrimonial sofreu um ajuste, saindo de 95,05 no mês anterior para 93,23. Então, foi marcado o mercado abaixo, devido à metodologia contábil dos CRIs em carteira, que agora são marcados a valor de mercado. Essa alteração metodológica visa ajustar os valores dos CRIs que compõem o patrimônio líquido do fundo aos valores mais próximos dos valores justos de mercado e segue a linha com as melhores práticas do mercado. Agora, pessoal, a partir de janeiro, todo mundo vai ser obrigado a fazer marcação a mercado. Então, se vocês verem baques grandes no valor patrimonial de fundos de papéis que não faziam marcação a mercado e agora vão fazer, porque agora a CVM quer que todos façam. Você vai ver isso até nos seus investimentos de renda fixa. CXCI 11 é um fundo de fundos. O resultado do fundo em outubro foi de 81 centavos, a distribuição 83, usou um pouquinho da reserva. Continuamos com essa perspectiva que o segmento de recebíveis deve manter bons níveis de rendimentos, principalmente pelo cenário inflacionário ainda acima da meta e com a manutenção de taxa básica de juros em patamares mais elevados no curto prazo. Vemos, inclusive, oportunidades em fundos de recebíveis negociados com deságio em relação à sua cota patrimonial. Para o segmento de tijolos e fundos de fundos, também há uma oportunidade de investimentos com possibilidade de ganho de capital para médio e longo prazo. Comentários do Kiko, vocês pediram, eu trouxe para vocês. A emissão do Game 11. O pessoal pediu para eu falar da emissão. Não dá para fazer hoje um vídeo, mas eu devo fazer o vídeo nesse final de semana específico sobre a emissão, mas vamos comentar um pouco sobre isso, que eu acho que a grande dúvida da galera é: vale a pena ou não vale a pena subscrever? Vamos lá. Eu confesso para vocês que eu já subscrevi, mas eu subscrevi o mínimo para poder participar do resto.
E até porque eu usei ainda a corretora do Banco Inter, onde eu menos tenho cotas do Game 11, mas é para poder participar das sobras e do adicional. O preço da emissão está R$ 9,03. A database foi dia 4 do 11. Então, você já deve ter recebido algumas notificações dos seus aplicativos sobre essa emissão. O fator de preferência dele é 10%. Mas o interessante desse fator de preferência é que o arredondamento será para cima. Para vocês terem uma ideia, no Banco Inter eu tenho apenas 2 cotas, que são as 2 cotas que eu ganhei do Game 11. Eu tenho na Rico mais cotas dele e tenho também, se eu não me engano, também na Warning cotas do Game 11. Mas eu não lembro agora se eu tenho mesmo lá ou não. Mas na Rico eu tenho certeza que eu tenho cotas do Game 11. Mas eu só exerci no Banco Inter. E quando eu exerci no Banco Inter, eles já informaram lá que eu só podia exercer uma cota. Mas você tinha duas, 10% de duas é 0,2. Então você não poderia subscrever nenhuma. Nesse caso, o arredondamento é para cima. Então eu pude subscrever uma cota no Banco Inter, mesmo tendo apenas duas na custódia lá no Banco Inter. E lembrando que sempre essa quantidade de direitos que você tem é na corretora, não é no total. Eu devo ter umas 200 cotas, contando as do Banco Inter, mais essas duas. Mas no Banco Inter só tenho direito a uma. Na Rico será 10% da quantidade de cotas que eu tiver lá. Então, cada um é separado. E no mercado, ontem fechou o Game 11, hoje deve fechar mais embaixo, porque ontem foi database, a R$ 9,44. Hoje eu acredito que vai começar a flipagem, o preço deve cair. Mais próximo deve chegar aí, provavelmente a 9,20, por aí. E você já pode fazer a sua subscrição. Eu sempre, quando eu decido se eu vou participar de uma emissão ou não, eu comparo isso aqui, ó. Quanto está no mercado? R$ 9,44. Quanto está na emissão? R$ 9,03. Essa, com certeza, não vou receber o próximo provento. O provento Game 11, o desse mês, R$ 9,00, 10 centavos, e provavelmente do mês que vem, 10 centavos de novo. Então, são 20 centavos que eu já conto que eu não vou receber. Mas a diferença no mercado aqui está de 41 centavos. Então, para mim, é melhor subscrever. Só que eu subscrevi apenas uma cota para participar das sobras e no montante adicional, que será de 50%. E por quê? Porque aí eu tomo a decisão de entrar mais forte ou não na próxima etapa da emissão. E até a minha subscrição das cotas junto a Rico, eu só vou decidir se eu vou subscrever ou não mais para frente, porque ainda nós temos a subscrição começou essa semana, são 10 dias de subscrição, então ela vai até o final da semana que vem, a subscrição dessa emissão. Então ainda tenho tempo para decidir se eu vou subscrever as outras cotas ou não. Eu tenho uma posição baixa no Game 11, pretendo aumentar minha posição no Game 11, por isso estou de olho participando dessa emissão e não vou fazer arbitragem, não vou vender cotas para poder comprar na subscrição. Então, apenas quero aumentar minha posição. Se eu quero aumentar minha posição, eu vou deixar chegar mais próximo do final do período de subscrição, não no último dia, no penúltimo dia, para tomar a decisão, olhando o preço do mercado e olhando o preço da emissão, em qual dos dois que eu vou aumentar a minha posição, tá certo? E isso depende de cada um, e cada um tome a sua própria decisão e veja o tanto que você vai se expor ou não. Essa emissão ela é exclusiva para cotistas, não irá para investidores profissionais. Isso facilita bastante mesmo, que mesmo sendo abaixo do valor patrimonial, você participando, ainda pegando mais do que os 10%, você seja menos diluído, tá certo? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vou pedir para deixar aquele like, que não é ainda inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.